A partir de agora, nós teremos os procedimentos experimentais utilizados para a construção do nosso motor. Tanto as medidas quanto cada material que foi utilizado para a construção desse motor ficarão logo abaixo na descrição do vídeo. Olá, vamos fazer a análise do resultado do nosso experimento. Os integrantes do grupo sou eu, Natan, e o outro integrante é o Lucas. Fala galera, aqui é o Lucas. Então, na parte de análise dos resultados, a gente pode ver que a montagem foi efetiva e o motor elétrico funcionou como esperado.
Então, por meio da interação entre os campos magnéticos da bobina e do ímã, o motor era pressuposto que ele iria girar. E realmente confirmamos que ocorreu exatamente isso. Exatamente. Mas por que que esse motor está girando, amigo Lucas? O que que acontece? A gente tem duas baterias ali do lado, que elas estão ligadas em série, tá? É importante ressaltar que os polos negativos o polo positivo de uma está ligado no polo negativo da outra, tá? Para elas ficarem em série e produzir uma tensão somada de 18 volts. Essa tensão, ela é responsável por induzir uma corrente nos fios de cobre da bobina que vão produzir um campo magnético. A interação desse campo magnético da bobina e o campo magnético do ímã faz com que o motor gire. Interessante, interessante. O mais engraçado é que a forma com que esse experimento foi montado, deixa eu botar aqui no momento que o vídeo está parado, para a gente perceber que, diferentemente do vídeo que colocamos na parte teórica, a disposição das espiras aqui, elas se dão de forma diferente. E isso acaba solucionando um problema que a gente tinha no vídeo teórico, que a gente tinha que utilizar um comutador para acontecer a troca de corrente. Mas isso acontece por quê? Na interação entre a corrente que passa pelas espiras que vai gerar um campo magnético, a interação desse campo magnético com o campo magnético produzido pelo próprio ímã vai gerar nessas espiras uma força magnética que vai ser responsável pelo torque do nosso motor. Torque é a força que faz girar, que nem nos carros, a força de torque e por aí vai. O mais Boa, Natan. interessante o É mais isso mesmo. interessante aí é o seguinte, é que como ele colocou as espiras, ele botou disposto de uma forma que a espira não vai ser, como eu posso dizer, você vê no vídeo teórico, você vai ver que a espira, ela gira em torno de si mesma. No entanto, nesse experimento, as espiras vão estar dispostas em um círculo e vão estar girando num eixo que está passando pelo esse círculo, pelo centro desse círculo. Ou seja, isso vai eliminar o problema do comutador. O comutador é uma pequena ferramenta que faz que tenha a troca de polaridade. Ou seja, ora uma abinha dessa, dessa espira aqui, ora ela vai estar ligada com o polo negativo e ora ela vai estar ligada com o polo positivo. Por quê? Conforme a fórmula que foi colocada na parte teórica, nós temos lá o ângulo de θ. O ângulo de θ, quando ele ultrapassa os 90 graus, nós começamos a ter um valor, 90 não, 180, me perdoe. Quando a gente ultrapassa o valor de 180 graus, porque a gente está utilizando o valor do seno, a gente tem a inversão, ou seja, o nosso valor vai para o lado negativo, de forma simétrica. No entanto, no problema do nosso vídeo, se não fosse o comutador na parte teórica, com essa força simétrica, ou seja, uma vai ser uma positiva e a outra vai ser o mesmo valor, só que no negativo. Ou seja, você vai causar um movimento de aceleração inicial, só que depois, quando ele fazer essa virada para os 180 graus, ele vai começar a amortecer aquela aceleração inicial. Ou seja, você está provocando uma aceleração e depois você está parando aquele corpo que você tinha colocado em movimento. Ou seja, é um motor totalmente ineficiente. Qual é a utilidade de um motor que não roda? É basicamente isso. Então, essa é a parte que eu achei mais brilhante nesse experimento. É a forma com que ele dispôs as espiras. Concorda, Lucas? Você acha que essa Certo. aí não foi a sacada brilhante Eu do experimento? discordo um pouco só de uma parte. Qual É, parte, esses, Lucas? esses motores que você está descrevendo, eles são motores também que funcionam com corrente contínua, porém a construção deles é um pouco diferente, né? No caso, a Aham. gente tem o rotor, que é a parte interna, que é essa parte que vai rotar, que vai rodar. Os ímãs ficam posicionados na carcaça e as bobinas vão estar na parte do rotor, a parte que roda. E aí, por meio do comutador, eles conseguem resolver bem esse problema da inversão do sentido, para conseguir continuar mantendo o movimento e fazer com que o motor de fato gire. Certo.
Então, então você colocou aqui um ponto muito interessante, viu, senhor Lucas? Você tá muito adiantado, mas é o seguinte, essa forma, o que mais me deixa, eu achei brilhante foi pelo seguinte, Lucas, é porque esse aí você já tá usando rotor, tá usando coisa muito complicada, coisa assim, Exato, de não, gente que com entende. certeza. Agora, olha É, aqui, você sabe quais são mais ou menos os materiais que tem aqui, Lucas? Fala aí pra gente quais são mais ou menos esses materiais. realmente é uma construção bem simples, né? Com algumas coisas como a gente pode observar que o eixo é de madeira. E a gente tem nas pontas dos eixos, a gente tem dois rolamentos para diminuir o atrito. E o que que acontece? A gente tem duas placas circulares de acrílico, que elas são posicionadas no eixo e por meio de pregos pregados nessa placa de acrílico, você consegue fazer a construção dessas bobinas que você achou tão brilhante. E realmente é uma construção muito simples e a gente pôde comprovar que o resultado foi o resultado esperado. E o motor realmente funcionou devidamente. Entendi. Então, por meio de ferramentas simples, a gente meio que consegue fazer ciência na nossa própria casa, não é mesmo? Exatamente. Muito interessante. E esse experimento aqui, nós conseguimos mostrar para vocês como se dá o funcionamento, mesmo que de forma simples, de um motor eletromagnético. Eu fico por aqui, Natan, e tem mais alguma coisa para falar, Lucas? Não, também fico por aqui. Muito obrigado e até a próxima. As referências utilizadas para a composição deste material, que é este vídeo, foram conhecimentos anteriormente adquiridos por meio das aulas ministradas pelo professor Gerardo, que faz parte da cadeira de prática de eletromagnetismo, o professor André Pena, que faz parte da cadeira de teoria de eletromagnetismo. Ambos os professores fazem parte da Faculdade de Engenharias da UNB, no campus do Gama. Além desses conhecimentos anteriormente adquiridos, utilizamos a internet, alguns vídeos do YouTube e também alguns sites. Esses links desses sites e desses vídeos estarão na descrição do vídeo logo abaixo, inclusive daqueles vídeos que foram implementados diretamente nesse vídeo, a fim de melhorar a compreensão de todos. E é esse o nosso trabalho. Agradecemos e até a próxima.